Vocês vivem enviando sugestões de vários desenhos pra gente, mas um que pediram muito já faz bastante tempo é um desenho que acredito que algumas pessoas não vão conhecer, principalmente o pessoal mais novo. A gente tá falando aqui de nada mais nada menos que Fudêncio. A gente finalmente vai falar sobre ele por aqui. Dizer que o pessoal mais novo não conhece, na verdade, é uma meia verdade, já que, como eu disse, muita gente tem falado sobre. Lá por 2020, começou uma onda de pessoas falando desse desenho de novo, então o público mais novo acabou conhecendo, além dele ser praticamente um patrimônio nacional. Fudêncio é um desenho criado por Thiago Martins, Marcos Pavão e Flávia Boggio, que passava na MTV lá por 2005, mas ele na verdade não começou como um desenho animado, como um programa próprio. O Fudêncio na verdade era antes um boneco de borracha de outro programa da MTV, o Garganta e Torcicolo, que lançou em 1997 e era apresentado pelo João Gordo, que tinha encontrado o boneco na casa de um amigo e usava ele para zoações e destruições do programa. Na época quiseram criar um desenho animado dele para dar mais vida e contexto pro personagem, já que ele era uma peça frequente do Garganta e Torcicolo. Fudêncio foi um desenho inspirado em South Park e foca demais no humor sarcástico e em críticas sociais. Tem muita referência à cultura pop brasileira, muita mesmo. Esse programa era totalmente um reflexo do humor meio torto e satírico da MTV. Ele ficou no ar durante 6 anos e terminou no fim de 2011. E uma coisa curiosa é que de todos os 179 episódios, 18 são basicamente uma lost media, que a gente não consegue achar em lugar nenhum. Não tem registros deles. E, cara, esse desenho com certeza não é um desenho que agradaria as pessoas de hoje em dia. Pelo menos não a grande massa. Ele definitivamente seria mal visto e cancelado por uma galera considerável. Isso porque ele é um programa que faz piadas pejorativas de assuntos controversos que seriam muito mal vistos hoje em dia, envolvendo sexualidade, questões raciais e deficiências. Mas na época ele fez um sucesso gigantesco e honestamente era um desenho bem caricato. Algumas cenas eram nojentas e super exageradas, e era isso que fazia ele se destacar tanto na época. Fudêncio não era um desenho para crianças, muito pelo contrário. A estética não era fofa nem agradável, o linguajar não era apropriado e costumava passar lá para as 11 horas ou meia-noite, justamente por todo esse teor adulto que ele tinha. Ele era o tipo de programa que facilmente passaria na Adult Swim. Esse desenho mostrava as aventuras de uma turma de alunos de uma escola chamada EEPSG, José Mójica Marins, que ficava na cidade de São Paulo. Cada episódio conta uma história diferente, não tem uma lore muito linear. Geralmente essas histórias são cheias de personagens caricatos de personalidades reais, drogas, sequestros, viagens no tempo e outras coisas bizarras. Na verdade, a única linearidade é que o Fudêncio sempre se dá bem mesmo fazendo as coisas mais erradas possíveis, enquanto o seu colega Conrado, que faz as coisas certas, sempre se ferra. Essa é a única coisa recorrente nos episódios e destoa bastante de outras mídias onde o cara bonzinho sempre se dá bem e o cara ruim se ferra. Fudêncio é o título do desenho e também é o nome de um dos personagens, mas outros personagens também são colocados em foco, às vezes até mais que o próprio Fudêncio, e esses personagens são bem característicos e caricatos, assim como o desenho inteiro. Fudêncio é um personagem com estilo punk, que vive pelado, tem rabiscos no corpo e é bem maldoso com as pessoas. Ele muitas vezes é referido como boneco de plástico, em referência à origem dele, e ele só se comunica falando mimimi e grunhidos não verbais, que inclusive todo mundo do desenho consegue entender. E ele basicamente se dá bem toda vez, independente do que ele faça, ele sempre ganha coisas boas dos outros e é adorados por pessoas de autoridade. Conrado é um menino com cabeça de caqui, usa o uniforme da escola, mas vive trocando de roupa nos episódios. Ele é um personagem geralmente gentil e que faz as coisas certas, mas ao contrário do Fudêncio, sempre acaba se dando mal. Ele não é totalmente santo, em alguns episódios ele é retratado como uma pessoa meio arrogante e megalomaníaca, principalmente quando tem sucesso em alguma coisa, mas acaba perdendo tudo como sempre. E isso mostra muito bem como, além de ser ferrado, ele também ferra os outros. Funéria é uma menina gótica extremamente apática, que usa drogas e fuma com frequência. Ela tem cerca de 11 tatuagens, que são nomes de homens, que estão tatuados pelo seu corpo em lugares não visíveis. Ela quase sempre é extremamente indiferente em relação a tudo e todos. Gosta só de temas mórbidos e talvez seja por isso que a única pessoa que ela parece querer por perto e tem uma certa amizade, ao ponto de aparecer em atividades com frequência, é o Fudêncio, que é macabro como ela. O bordão mais conhecido dela é "Ai, que infortúnio". E ela acabou tendo um programa só dela de entrevistas na MTV, chamado Infortúnio. Zé Maria é uma personagem que inicialmente é referida como sendo do sexo masculino, mas age como mulher. Ao longo das temporadas, ela afirma ser uma garota trans, planejando uma redesignação sexual. Ela é uma personagem bem amigável, sensível e chama os colegas sempre de um apelido carinhoso. Ela considera a Funéria como sua melhor amiga, mesmo sendo isso não sendo recíproco, e ela é a personagem pela qual o Conrado é extremamente apaixonado, mas ela não corresponde a esse sentimento. E sim, a sexualidade dela
sempre é alvo de piadas no desenho. Popoto é retratado como um personagem com um retardo mental. Ele é obeso, fala com uma voz estereotipada de personagens com deficiência mental e sempre dá uma risada no final. Ele tem uma camiseta do Che Guevara e tem mais de 30 anos. E sim, ele estuda com os colegas do ensino fundamental há muitos anos. E apesar de ter 30 anos, ele tem um comportamento extremamente infantil e tem pouca inteligência. Ele basicamente não tem muita noção das coisas que acontecem ao redor dele, parece que ele vive no próprio mundinho. Mas apesar disso, ele tem uma extensa ficha criminal, incluindo assassinato, assédio, canibalismo, entre outras coisas. Pra vocês terem uma ideia, um dia Popoto foi escrever um diário com todos os crimes que ele já cometeu, e esse diário hoje é conhecido como Código Penal. Safena é o personagem fisicamente doente do grupo. Ele tem uma aparência muito magra, é careca e bem pálido, além de ter uma voz trêmida e aguda, e ele treme muito quando se move. Ele tem muitas doenças e disfunções, toma remédios diariamente e ele carrega soro no lugar de uma lancheira. Peruíbe é o personagem explorador do desenho. Ele sempre tenta se fazer de bonzinho para levar vantagem nas coisas. Ele sempre visa o lucro de alguma forma, a ponto de pedir para herdar os pertences de personagens que estão perto de morrer. Tem mais um personagem aqui que, sinceramente, eu me recuso a dizer o nome dele, mas é o único personagem negro da turma. E eu me recuso a dizer o nome dele porque o nome dele é uma piada racista pejorativa. Tudo envolvendo ele acaba sendo uma piada extremamente racista que nem vale a pena comentar aqui. Existem mais personagens, mas eles vão fazendo meio que um rodízio entre os episódios. Os episódios são entupidos de gritaria, estereótipos e coisas do tipo. Mas ainda assim, existem episódios que têm um plot inesperado e que podem até ser engraçados de certa forma. No episódio da Cova Redonda, existe uma lenda urbana no colégio de que a escola foi construída em cima de um cemitério, e por algum motivo, esse cemitério é encontrado pelo Joey Ramone, que dizia pra todo mundo que ele ia falar que, segundo a lenda, ele não lembrava o que acontecia se alguém fosse enterrado no cemitério, mas algo certamente acontecia. Na sala de aula, a professora Cuddy percebe que o Safeno sumiu e não acha ele em lugar algum, e todos acham que ele morreu porque o coração dele é de pilha e ele não iria conseguir sobreviver longe por muito tempo. Só que na verdade, a Zé Maria também some e a professora decide chamar a polícia. O policial disse que talvez existia uma entidade na escola que dilacera todo mundo e que eles iam ter que investigar isso. Todas as crianças obviamente entram em pânico e o Conrad decide ir atrás da Zé Maria. Mais pessoas vão desaparecendo e então é mostrado que na verdade quem estava sumindo com as pessoas, enterrando elas no cemitério, era a Funéria e o Fudêncio. Eles enterravam as pessoas vivas como uma forma de se divertir. Aquilo estava sendo uma brincadeira para eles. Os policiais ainda não tinham conseguido descobrir quem estava fazendo aquilo e decidiram usar a professora como isca, enquanto a Funéria e o Fudêncio sumiam com o Conrado, com o Popoto e literalmente com a escola inteira. Os policiais acabaram se distraindo e deixaram a professora sem segurança, e ela acaba sumindo também, e ela é enterrada. No momento em que o Fudêncio estava enterrando a professora com a pá na mão, o policial chega e viu a cena, e achou que ele estava na verdade salvando as pessoas e não enterrando elas. Todo mundo eventualmente foi desenterrado, e por algum motivo ninguém falou de quem foi a culpa, sendo que eles viram quem foram os culpados. Eles literalmente tinham sido enterrados vivos, e em vez de ficarem bravos, eles ficam felizes. E até a professora, que era uma testemunha, ela viu o Fudêncio fazendo aquilo, agradece a ajuda dele. O policial acaba dando uma medalha de honra para Fudêncio e fizeram uma estátua de um busto realista em homenagem a ele. E no final, o Conrado foi o único que não tinha sido desenterrado e começou do nada a crescer caquis do chão. Joey Ramone aparece de um buraco dizendo que agora sim lembra o que acontecia quando enterravam alguém naquele cemitério. A pessoa vira caqui. Alguns outros episódios também focam em personagens específicos, mas um deles que é curioso e extremamente viajado e nonsense foi o episódio que focou no Popoto, e já pediram pra gente falar dele. O infame Código Popoto. Nesse episódio, a professora estava ensinando sobre a história do Brasil e perguntou pro Conrado quem tinha descoberto o Brasil, e ele disse que foram os índios, e ela disse que a resposta estava errada e perguntou pro Popoto, que respondeu, eu. E a professora começou a humilhar bastante ele, dizendo que ele é burro e tá preso há anos na quarta série. Ela começa a contar pra classe que ela estudou com ele na escola e com todas as gerações passadas dela. Todo mundo achava que ele tinha 36 anos, mas ele estudou até com a avó da professora. Ele devia ser muito mais velho. Conrado ficou se perguntando sobre isso e quis ir a fundo pra saber a verdade. Ele foi até os arquivos da escola e acabou achando uma pasta com o nome do Popoto, e encontrou lá dentro várias fotos dele participando em diversos eventos históricos. Ele voltou para a sala de aula com essa pasta nas mãos e falou para a professora que tinha um segredo que iria mudar a história de toda a humanidade, porque segundo ele, o Popoto não era normal. O Popoto tinha mais de 1000 anos de idade e participou até da Santa Ceia. Quando Conrado mostrou a foto dele na Santa Ceia, Popoto começou a falar normalmente, dizendo da forma como ele fala no dia a dia. Ele explica que ele nasceu em 430 a.C., no clã do MacGyver.
e que sobreviveu a diversos eventos históricos. Ele disse que é um Highlander, um guerreiro imortal, e foi descoberto que o Fudêncio também era. Ele estava junto na foto da Santa Ceia. Popoto disse que Fudêncio era um deles, e que só pode existir um, e os dois sacam uma espada e ficam batalhando. O Conrado tenta separar os dois sem sucesso, e liga pra polícia. Enquanto a polícia não chegava, ele conseguiu fazer os dois darem as espadas pra Iri e fazerem as pazes. Só que quando a polícia chegou, viram a cena do Conrado segurando as espadas, e como sempre, culparam ele achando que ele tinha sido a pessoa que estava portando as espadas e prenderam ele por porte ilegal delas. Além do Fudêncio, também existiam alguns outros desenhos com praticamente o mesmo estilo na MTV, só que com um teor menos pesado. Eu consigo lembrar aqui da Mega Liga de MTV, de VJs Paladinos, que foi criado pelos mesmos criadores de Fudêncio. Ele começou com curtas em 2003 e virou uma série em 2004. Inclusive, curiosidade da Estelmi aqui, o sonho dela sempre foi ser uma VJ. Infelizmente a MTV acabou falindo miseravelmente, pelo menos no Brasil. Esse desenho mostrava os VJs da emissora sendo super-heróis com vários poderes diferentes, e eram os próprios VJs que faziam as vozes deles. Alguns episódios de Fudêncio citam esse desenho inclusive. Fudêncio não é um desenho pra qualquer um, certamente, mas independente desse teor adulto, das piadas e das controvérsias, ainda hoje é uma animação extremamente amada pelas pessoas, e é uma das maiores animações brasileiras que a gente tem até os dias de hoje. Eu deixo claro que na minha opinião, eu não gosto nem um pouco. Eu odeio esse tipo de humor que parece um tanto quanto um cavalo de Troia pra um preconceito. Nem todo mundo, mas muitas pessoas se escondem atrás desse tipo de humor pra destilar o seu preconceito, e por isso eu não gosto nem um pouco. Me deixa realmente desconfortável. Mas, no mais, é isso, meus amigos. Esse vídeo foi uma ideia de vocês, e eu espero que vocês tenham gostado, porque sinceramente eu não gosto desse desenho. Comentem mais ideias e obrigado por ter assistido mais um vídeo desse canal. Pra quem se pergunta, a Estelmi tá cada dia melhor, e logo logo ela tá de volta aqui com a gente. E até semana que vem. Meu nome é Ipe, e tchau.